Olá, graça e paz. Estou passando aqui mais uma vez para lhe oferecer o precioso e nutritivo pão da palavra de Deus. Mateus capítulo número 14, versículo 25 diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Essa palavra é tão interessante, tão importante e traz uma lição tão profunda em nossos corações. Jesus despede os discípulos, pede para eles entrarem no barco e ir para o outro lado do mar, enquanto ele ficava orando. E no meio do caminho, no meio dessa navegação, uma tempestade tomou conta daquele barco, daquele lugar, e sacudia o barco a ponto de quase afundar. Então eles percebem que no meio da tempestade vem Jesus andando sobre as águas. Eles ficam espantados, ficam perplexos de ver aquele homem ou aquela figura andando sobre as águas. De longe não percebe quem é, só vê aquele vulto andando sobre as águas, e então eles gritam e pensam que é um fantasma, mas Jesus grita lá do meio da tempestade: calma, coragem, não tenha medo, sou eu vim salvar vocês. Pedro olhou e falou: gente, é Jesus que está vindo aí. Senhor, se é o Senhor mesmo, como é que o Senhor faz esse negócio? Deixa eu ir andar com o Senhor sobre as águas. Então Jesus diz: vem, Pedro. Pedro pulou do barco, andou sobre as águas. Irmãos, que lição tremenda, que lição tremenda. Primeira coisa que eu queria falar com você nesse devocional é que Jesus, ele nunca se atrasa, Jesus nunca falha, Jesus nunca falta, Jesus nunca tarda. Há um ditado popular que, na minha opinião, é errado, que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não falha, tá certo, mas que ele tarda é mentira, tá errado, porque Deus sempre chega na hora certa. Pensar que Deus tarda, que Deus se atrasa, é acreditar num Deus limitado, num Deus que não tem controle sobre as coisas, que de vez em quando pode se desaperceber, se distrair ou mesmo perder o controle da situação. Esse não é o meu Deus, esse não é o seu Deus, esse não é o Deus que eu lhe apresento nesse devocional. O Deus que eu falo com você hoje é o nosso Deus, que tem todo o poder de todas as coisas, inclusive de andar sobre as águas, desafiar a lei da física. Querido, não sei qual tempestade está acometendo o teu barco, tua vida, mas acredite, Jesus vem vindo aí andando sobre a tempestade, sobre o mar. Querido, Deus está acima de toda tempestade, acima de todo vento, acima de toda tribulação, acima de toda circunstância. Continue acreditando, continue crendo que Jesus está vindo aí, de repente até de um lugar que você menos espera. Como que pode alguém vir andando sobre as águas? Como pode Jesus agir na minha vida? Você deve estar se perguntando. Essa situação não tem mais saída? Tem sim, Jesus está vindo aí andando sobre o mar, caminhando sobre o problema, caminhando sobre a tempestade para dar fim em tudo isso. Agora deixa eu te falar de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Que coisa maravilhosa. Ele pulou do barco e andou sobre as águas sob o comando de Jesus. Não só Jesus quer aliviar, cessar as nossas tempestades, como também quer dar para nós a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus, de sair da dimensão natural e viver coisas que nós nunca vivemos. Deus pode te dar a chance de experimentar coisas que você nunca experimentou, viver situações que você nunca viveu e tocar, e não só tocar, mas também viver o sobrenatural de Deus. Pedro pulou do barco e, assim como Jesus, de uma forma milagrosa, desafiando a lei da física, caminhou sobre o mar se tornou chão, se tornou sólido, ao ponto de sustentar a matéria física do corpo de Pedro, e não só de Pedro, mas também a de Jesus. Ele foi andando, interessante que quando ele percebeu o vento, ele afundou. Muitas pessoas aqui dizem: Pedro, sim, ele andou sobre as águas, mas ele também afundou, ele fraquejou porque ele teve uma fé pequena. Querido, Jesus estava lá. Não importa se nós vamos ter, se a nossa fé está pequena, se a nossa fé está grande. O que importa é que Pedro andou sobre as águas, ele provou o sobrenatural. E ainda assim, se a nossa fé não for suficiente, se o vento da vida nos distrair, nós afundarmos, lá vai estar Jesus
segurando em nossas mãos para nos colocar de pé. Jesus nunca te chama para um desafio sobrenatural, querendo você ver você afundar, querendo ver você sucumbir, ou te humilhar, ou colocar você numa situação de vergonha. Pelo contrário, ele coloca e diz: vem, e se afundar, eu estarei com você. Vem, e se por acaso falhar, que certamente falharemos, eu estarei perto de você e as minhas mãos estarão sempre ao seu alcance para você se segurar e sair e se levantar de todo e qualquer vento que possa sacudir a tua vida. Uma coisa interessante é que depois, no último versículo que lemos dessa narração de hoje, fala que quando Jesus entrou no barco, então o vento cessou. Agora veja, Pedro pulou do barco, andou sobre as águas. Ele andou, a Bíblia diz que ele chegou a andar, então ele se distanciou a certo ponto do barco, e então ele afundou. Jesus pega ele. Agora eu pergunto para você, como que eles voltaram para o barco? Certamente ele voltou caminhando novamente. Jesus nos ensina que a nossa fé tem que ser uma fé crescente, que quando ele pulou do barco a primeira vez, ele já teve fé suficiente para andar, mas quando o vento sacudiu, ele afundou, a fé ainda estava reduzida. Mas Jesus pega ele, salva ele daquele perigo de se afogar, e então a fé de Pedro aumenta. Querido, a nossa fé vai aumentar à medida que nós tocarmos no sobrenatural. Toda vez que ousarmos crer, a nossa fé vai crescer. Toda vez que avançarmos e ainda assim tivermos algum resultado um pouco negativo relacionado à nossa pequena fé, Jesus estará lá para nos levantar. E isso acontecendo, a nossa fé aumenta. Pode falar o que quiser de Pedro. Falam que Pedro era sanguíneo, colérico, que Pedro pisou na bola, que Pedro traiu Jesus, que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que Pedro fez tantas coisas, mas Pedro foi o único que andou sobre as águas. Você quer andar sobre as águas? Então seja diferente dos demais. Pula do barco. O único que pulou do barco foi Pedro, os demais ficaram olhando. Você é daqueles que vão ficar assistindo a vida inteira ou daqueles que vão pular do barco? Pense nisso. Jesus está te chamando, pula do barco, tenha ousadia, viva em fé, dá um passo de fé, acredite, eu sou contigo, eu estou te chamando, e se você afundar, eu estarei contigo. Só vai afundar, pega isso aqui, aqueles que têm ousadia e determinação de pular do barco. Quem não pula do barco não afunda, mas também não vive o sobrenatural, mas também não vive experiências extraordinárias com o Senhor. Só vai viver o extraordinário de Deus, só vai viver os milagres de Deus, só vai viver milagres tremendos aquele que ousa pular do barco. Então saia do barco da sua indiferença, saia do barco da sua pequena fé, saia do barco da sua estagnação, saia do barco da sua inércia e se mexa em direção ao sobrenatural. Deus tem algo poderoso para você logo ali, depois da cerquinha que te divide entre o barco e o mar. Jesus te ama, pule desse barco agora. Ouse em fé, creia, se levante, olhe para cima, seu socorro vem do alto. E toda vez que nós afundarmos, Jesus vai estar lá conosco. Podemos até afundar para mostrar que nós não somos tão importantes assim, que não somos tão poderosos assim e que nós dependemos do Senhor. Mas Ele nos levanta, nos coloca em pé e nos permite de novo viver um novo sobrenatural. Viva em fé e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Querido, se você gostou, se essa palavra tem falado com você, nos ajude a compartilhar para abençoar mais vidas. Curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo devocional, até o próximo pão da palavra de Deus, se assim for a vontade do Pai. Que Deus te abençoe.